conversar conosco. Temos algumas perguntas, então vou lendo as perguntas e fique à vontade. Bom, então, Mirela tem 2 filhos aqui na academia, não é, Mirela? Conta pra gente um pouquinho como foi que a sua família conheceu a Academia dos Domos, por que a escolha da academia para os seus filhos, como que é essa dinâmica atualmente nas aulas dos meninos. Isso, eu tenho 3 filhos, a Maria pequenininha ainda não está, mas Bento e José, um de 11 e um de 9, estudam na academia. E, na verdade, eu não conhecia a academia, eu conhecia o podcast. Eu ouvia o Pod Clássica, mas eu nunca soube que existia escola, né? E eu acompanhava, porque eu gostava muito da educação clássica. E aí eu conversando com uma amiga, falei para ela, falei, nossa, você já ouviu esse podcast? Eles são ótimos, tal, eles falam da Manson, tananã. E aí ela me falou, meu filho faz inglês lá. Eu falei, como assim faz inglês? Ela falou, é uma escola. Eu falei, é uma escola? Ela falou, você nunca ouviu inteiro? Eles falam, é uma escola. E aí o menino dela fazia inglês, 1 ano depois da pandemia, acho. Ele era bem novinho. Eu falei, não, o ano que vem eu vou atrás, porque eu já achava assim o máximo, né? Para uma escola com essa proposta, não é possível que existe, né? Então foi por conta disso, na verdade, que eu conhecia o podcast, o Pod Clássica, né? E aí a Bruna me informou que tinha um filho que fazia inglês. Aí eu esperei virar o ano, né? Para colocar os meninos que já que estavam em educação domiciliar, né? E aí eu falei, era o que eu precisava, né? Perfeito. Agora o Pod Clássica, né, que é o nosso podcast, voltou. Então temos episódios fresquinhos aí e a ideia é trazer com uma certa constância novamente. Bom, como você descreveria as aulas de artes da linguagem para alguém que nunca ouviu falar? Eu, como professora do Bento, né, adoraria saber. Eu falo que eu sou a maior garota propaganda, porque eu gosto demais, Eu falo para o Tiago aqui, é a prioridade do nosso orçamento. Porque, primeiro, por conta dos meninos, primeiro, os meninos gostam muito. Eu nunca precisei falar, a aula, gente, vocês têm que estudar. Nunca, isso não acontece. Eles gostam, a Alexa que chama, né, que eles estudam num lugar de fora da casa, que a gente tem uma sala específica. A Alexa avisa e eles correm para. Então, isso, para quem é mãe e para quem foi estudante, é um milagre, porque a gente não está acostumado, ainda mais gramática, leitura e com a densidade do que eles estudam, né? Porque eu, depois de velha, tive que correr muito atrás para conhecer o que eles conhecem tão novinhos. Então, se eu tivesse que, e eu conto muito, eu falo isso para as minhas amigas, eu falo isso para as minhas alunas, né? Eu trabalhei com educação. Se eu tivesse que resumir a arte de linguagem, é a forma mais atrativa, mais gostosa de apresentar a linguagem para o aluno, sem não se retira o ditado, não se retira a caligrafia, não se retira a interpretação de texto, não se retira a gramática, mas inclui de uma forma na vivência, né, naquela coisa viva mesmo da criança, que eles gostam de fazer. E homem, geralmente, menino detesta português, né? Como a gente falava, detesta. E eles amam. Então, eu acho que a definição é essa, é uma forma de inserção da gramática, do ditado, da interpretação, na linguagem mesmo, viva. Perfeito. E te surpreendeu alguma coisa no método que usamos? Surpreende todos os dias. Eu gosto muito. É muito bonitinho. Eu fico ali do lado, aprendendo junto, porque eu não tive essa formação, né? Então, ainda aprendo muito. Quando a gente foi fazer a prova, eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia sequer explicar para o Bento o que era a contagem silábica. Nem sei se eu estou falando o termo correto, né? Sim. Mas eu nem sabia o que era isso. Então, a gente nunca tinha visto isso antes. Na minha época, isso, né, não existia. Hoje, o José fez uma poesia e eu fiquei tão impressionada, sabe? Porque ele tem 9 anos e a cadência certinha.
E ele não colocou todas as rimas igual um menino de 9 anos faria, né? Melão, pavão, balão. Não, ele fez as estrofes diferentes, né? Então, claro, na simplicidade dele, falando de viagem, mas que belezinha. Então, isso mostra que o aprendizado é robusto, né? É denso. Então, eles me surpreendem todos os dias. E eles me surpreendem nisso, não é na tarefa, né? O José ontem falou para mim, meu guarda-roupa está impecável. Eu falei, como é que ele sabe essa palavra impecável? É tão bonitinho como o vocabulário deles é maior e todo mundo fala isso. Todo mundo fala, gente, como seus filhos falam bem, como eles se expressam bem. Alguns até falam, nossa, eles estudam em casa e, né, são tão soltos. E realmente, eu surpreendo todos os dias. Esses dias eu estava falando do tempo, aí o Bento falou, é igual o poema do Mário Quintana, que eu estou estudando. Então é tão bonitinho, né? Eles terem essa. Isso que eu falo que é vivo, né? Eles usam aquilo, não é um conhecimento que está lá, eu tenho que buscar naquela gaveta, uso, fecho o caderno e esqueci. Não é. Faz parte, né? Entra na personalidade dos meninos. Sou muito feliz com a matéria. Que bom, fico feliz também. E nessa sequência, houve algum momento marcante, uma leitura, uma atividade, ou alguma fala, agora pegando esse gancho, que te deu essa certeza que vocês estavam no caminho certo? Então, como mãe, para mim, o mais foi muito marcante e foi a disponibilidade, a empolgação do José com a Feira da Linguagem. Também não sei se eu estou falando o nome correto, mas ele ficou num entusiasmo e a gente fez as fantasias. E na apresentação, eu chorei 6 minutos. Durou 6 minutos. Eu tive que tomar uma naratriptana porque eu não aguentei de tanta dor de cabeça, porque foi não só o meu filho. Ai, seu filho é lindo. Não, todos da turminha, né? A maneira como a Natália editou, porque eles não fizeram ao vivo, né? Eles mandaram os vídeos, diferente da turminha do Bento que eles foram fazendo ao vivo. Então ficou muito bonitinho, todos os personagens, que eles foram trocando os personagens, eles colocavam outra roupa. O Bento também, mas o Bento acho que era o Ulisses, né? Então ele tinha um tempo para trocar. E o Iaia não, o Iaia foi o pastor, ele foi não sei quem, ele foi um guerreiro, ele foi trocando de roupa. E a empolgação, porque o José, meus filhos são bem diferentes um do outro. O José não é muito, o José ele empolga com a bola. Realmente, sabe, motiva. E não, ele ficou uma semana alucinado, e realmente aquilo ali foi um marco. Eu falei, nossa, ele gostou do que ele fez. Isso assim, né, meus filhos têm 9 e 11 anos e conhecem a Odisseia, conhecem Ilíada. É surreal, ninguém conhece, né, a gente se perdeu, e eles falam do Ulisses como se eles tivessem visto num desenho, eles conseguem contar. Então, para mim foi o marco, foi a feira, eu amei, eu achei maravilhoso a ideia deles se fantasiarem, foi muito especial. Realmente, a feira literária foi muito especial. Esse ano foi uma edição de sucesso também. Feira literária, né? Eu falei feira da linguagem. Sim, da arte da linguagem, a feira literária. Bom, então, você nota alguma mudança no Bento ou no José desde o início das aulas até agora? Eu, pelo menos, acompanho o Bento, né, desde 2024. Quais são as suas percepções? Então, acho que ambos. Os meninos, eu não sei se o formato da aula, se é mérito dos professores, mas aí era algo que foi trabalhado muito com o Bento e com o José também, de ter uma perseverança no estudo, sabe? Eu achava, talvez pela forma da gente viver, talvez pelo meu temperamento, os meninos são muito imediatistas, tudo termina, tudo tá pronto, tudo acaba, tem que acabar, e eles conseguiram compreender os processos, né? Eu acho que os meninos, o que eles mais aprenderam na academia foi isso, não sei se isso é da arte da linguagem, mas entender os processos, entender como as coisas, como o conhecimento ele é cumulativo, né? Entender a importância da virtude no dia a dia, não só da caligrafia, que começa a ficar chata, o livro todo dia, mas do catar roupa todo dia, do dobrar a calça quando chega da missa todo dia. Então,
e perceber que esses processos concomitantes, eles geram um bem. Então, que a virtude é isso, né? A virtude é um hábito que você vai consolidando e ele fica bom. Ele vira uma virtude. E eles conseguiram aprender isso. E muito por mérito da preceptoria, né? Você me ajudou muito a trazer isso para o Bento. E aí eu fui também fazendo com o José. Então, é claro que há um benefício que a gente goza rapidamente intelectual. E é esse o objetivo, né? Mas perceber que a escola consegue trazer isso, né, na aquisição da virtude, na construção da personalidade deles, na maturidade que eles têm que ter, né, do que eles precisam, é muito positivo. Eu acho que esse é um traço bem marcante, assim, dessa perseverança na construção do processo. Perfeito. E como você acompanha as aulas no dia a dia? Existe uma troca? Os meninos costumam comentar o que estão estudando? Costumam, sim. A gente tem uma sala de estudos, né, e geralmente eu fico ali trabalhando e com o olho no gato, outro no peixe, né. Eles fazem aula um seguido do outro, então, geralmente, quando um acaba, o outro está fazendo o estudo individual. Então, eu fico ali, a gente sempre comenta, e eles gostam de contar. Isso é o mais legal. Às vezes a gente tem que ficar com o filho assim, como foi lá? Nananã. Não, todos os dias eles têm que contar uma coisa, e eles contam da professora, que a professora fez aniversário, eles planejam, ou eles contam do amigo, o amigo está grávida, a mãe do amigo está grávida, e isso é muito gostoso, né? Eles vivenciam isso, né? Não é só a matéria, eu quero que meus filhos também tenham um ambiente ali, né, idem velho, idem nole, gostoso de estar vivenciando aquilo, né? E eles têm. Então, eu gosto muito. A gente tem uma partilha bem gostosa sobre isso. Ah, que legal. Bom, eu vivenciei isso, né? Ser a professora aniversariante. Foi muito bonito. É, E para que tipo de família você recomendaria as aulas de artes da linguagem da Academia DD? para todas, igual eu recomendo vitamina D. Falo todos os dias no meu Instagram. Não dá para ficar sem, gente. Não dá. Pra, a professor Olavo falava, né? Nós estamos vivendo, sendo induzidos à loucura, ao infantilismo e à exasperação imaginativa. Eu acho que a arte da linguagem é um resgate. É resgatar o teu filho. Não importa se seu filho está na escola convencional, se ele faz uma escola católica, se ele faz uma escola Montessori, se ele faz uma escola Waldorf, se ele faz homeschooling, no contraturno, ele tem que estar. É um resgate. Se você quer que seu filho tenha o mínimo, né, da formação, e a academia não oferece o mínimo. É abundante, é gostoso, a gente aprende. A Maria, eu tenho uma menininha que fez 4 anos ontem. Ela fala, professora, igual os meninos, ela finge que está no celular e já conversa, que tem vontade de ver os meninos, ver que os irmãos gostam, e já, inclusive, eu faço meia com ela, né? Essa é a pronúncia? É meia mesmo ou é meia? É Sim, meia, né? sim, mesmo. E eu faço com ela, mas ela ainda não faz online, né? Muito pequenininha. Mas a arte da linguagem, e a linguagem é o mais importante. A gente fica preocupado com outras coisas, com a robótica, isso não resolve a maturação, a personalidade formada, a construção do caráter, o equilíbrio do temperamento da criança. A linguagem, sim. Sem a linguagem, a gente não tem nada. Aliás, o caos que nós estamos vivendo é fruto do domínio da linguagem. Nós não temos, né? Os adultos, a minha geração, não tem domínio de linguagem mais. É muito difícil. Então, por isso que eu falo, a prioridade aqui em casa de estudos é a arte da linguagem. Tem a escola, tem o futebol, que eu gosto, tem jiu-jitsu, mas a prioridade nossa, e se eles fizerem só isso, tá ótimo. Fazendo bem feito, tá tranquilo. Excelente. E para terminar, uma última pergunta: existe alguma memória especial que você gostaria de guardar destas aulas? Eu guardo muitas, né? Eu gravo, eu acho muito bonitinho, né? A forma como eles vão amadurecendo e vão construindo, né? Eles vão conhecendo os autores, né? Mas uma que eu acho muito legal é que a gente esteve no Chile em outubro do ano passado, e a gente estava num museu lá. Agora eu não vou lembrar quem foi a mulher que os meninos estudaram.
eu sei que tinha estava falando de autores brasileiros, e aí o Bento conhecia, né? E não era Mar Quintana, que todo mundo conhece, sabe? Eu falei, uai, como que você sabe isso? Olha, eu já estudei na academia, então nem eu dominava, sabe? Então é muito bonitinho, além da feira, né? A fantasia que eu achei muito fofo com o José, que eu já comentei, mas essa foi uma lembrança muito gostosa de ver, além do que meu pai é José Ulisses, né? O nome do meu pai é Ulisses, e os dois estudaram Ulisses, né? Então aqui foi muito bonitinho, eles contando todo o, o, o percurso do Ulisses, né? Tudo que aconteceu, o cachorro, e meu pai ficou todo vaidoso, isso também é muito gostoso, eles vivenciarem isso dessa forma. São memórias que eu tenho certeza que vão ficar para eles, para o meu pai, para nós, para nossa família, muito bonitinho. Bom, bom, Mirela. Bom, terminamos nossa entrevista por aqui. Só tenho a agradecer mesmo pela participação, pelas respostas. O curso de arte da linguagem realmente foi pensado com muito carinho para ser esse bom acervo, né, de bons autores, boas leituras, que gerem memórias sólidas, que possam contribuir para essa formação literária dos nossos alunos mesmo. Então, Eu sou muito fã, sou muito grata ao que vocês proporcionam para os nossos filhos. E como eu disse, não só nessa formação literária sólida, mas na formação dos meus meninos. Com a certeza, com a convicção de que eu estou entregando em boas mãos, que eles vão para a Academia DD, como eles falam. ai, que bom, Mirela. Obrigada.